Olá, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é seu irmão em Cristo, Dilson Leite. Estou aqui mais uma vez para ministrar a lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos na lição de número 5. O título da nossa lição: Zorobabel recomeça a construção do templo. Então, o título da nossa lição: Zorobabel recomeça a reconstrução do templo. E hoje nós vamos, mais uma vez nessa lição, dar continuidade ao que nós temos aprendido acerca da reconstrução do templo e da reconstrução de Jerusalém. E hoje nós vamos falar desse tema importante, que foi o agir de Deus enviando o profeta Ageu e Zacarias para motivar o povo para que eles pudessem recomeçar a obra. Antes de entrar diretamente para a lição, eu quero fazer aqui as indicações que sempre faço em todas as aulas. Se você está assistindo essa aula e ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo e ative o sino das notificações. E após você assistir essa aula, se você acredita que o conteúdo que nós produzimos aqui pode abençoar outras vidas, além de ter abençoado a sua vida, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, compartilhe aí, compartilhe no seu WhatsApp, nos seus grupos de família. Então nos ajude a propagar o Evangelho. Eu estou sempre deixando nos cards aqui a playlist do nosso terceiro trimestre, com as aulas anteriores. Hoje nós estamos na aula de número 5 e as aulas anteriores a esta estão organizadas numa playlist. Eu deixo também sempre aqui na descrição para que você possa ter a facilidade de encontrar as outras aulas e compreender todo o contexto. Eu também deixo na descrição do vídeo o nosso link para a nossa página no Facebook, que você pode estar curtindo e você também vai receber outros conteúdos, e também o nosso link para o canal no Telegram, para que você possa também estar participando e assim recebendo outras informações acerca do conteúdo que nós estamos disponibilizando para vocês, tá ok? Deus abençoe a sua vida. Vamos agora para a nossa aula, lição de número 5, Zorobabel recomeça a construção do templo. O nosso texto áureo de hoje está no livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, os versículos 10 e o versículo 18. Mas nós temos aqui trechos, desse texto bíblico que eu quero que você acompanhe comigo. Eu vou colocar aí na tela também para você estar acompanhando, mas você pode conferir posteriormente na sua Bíblia. Ageu, capítulo 2, versículo 10 e versículo 18, trechos aí desses dois versículos. Ao 24º dia do mês 9º, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Verdade prática. Sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Então, essa é a verdade prática aplicada para os nossos dias de hoje. Assim como o povo judeu estava ali para fazer a reconstrução do templo, eles tinham uma tarefa. E o profeta exortou-os a colocar o coração naquilo que eles deveriam fazer. Então, na nossa vida, se o poder de Deus for derramado sobre nós, e se nós colocar o nosso coração e entregar completamente a nossa vida, o poder de Deus toma conta da nossa vida, da nossa mente e do nosso coração, e nós vamos ser imbatíveis como igreja para cumprir o ID, para cumprir o chamado que nós temos para realizar aqui na face da terra. O texto bíblico, a leitura bíblica em classe, está em Esdras, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, Ageu, capítulo 1, versículo 1 e versículo 12, Zacarias, capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 10. Você pode acompanhar comigo, Esdras, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam.
Agora Ageu, no ano segundo do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, versículo 12 agora, então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Zacarias 4, do versículo 6 ao 10. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor Deus dos exércitos me enviou a vós. Porque quem desprezou o dia das coisas pequenas, pois se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Então, essa é a nossa leitura bíblica em classe. O objetivo geral da nossa lição é compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel, que era o líder político de Israel, que gerenciava a questão política e social. Os objetivos específicos da nossa lição, nós pretendemos mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo, saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus e explicar o ministério profético à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Esses são os objetivos específicos que nós vamos agora, a partir desse momento, entrar nos tópicos e subtópicos da nossa lição. O comentário introdutório, nós temos aqui uma informação muito importante. A construção do templo, a reconstrução do templo ficou pausada durante 15 anos. Quando os inimigos começaram a se levantar contra o povo, foi a lição passada que nós estudamos, que o povo não reagiu, que o povo não buscou a Deus, que o povo não buscou nem a Deus, nem o próprio rei da Pérsia para poder se defender das acusações que foram feitas a eles, mas eles retroagiram, eles não lutaram por aquilo que Deus havia os delegado, os chamado, a missão que Deus havia dado a eles, eles não lutaram por aquilo, e então eles pausaram a obra. E aqui nós temos uma informação de que essa obra ficou porque a reconstrução do templo de forma completa durou aproximadamente 18 anos. Então, do período em que eles foram impedidos da reconstrução do templo até esse exato momento, aqui no versículo de número 5, no livro de Esdras, do capítulo 4, onde eles começaram a reconstruir o templo e sofreu oposição. No capítulo 5 de Esdras, quando o profeta Ageu e o profeta Zacarias trazem essa mensagem de Deus e eles recomeçam a reconstruir, passaram 15 anos. Então foi 15 anos de inércia, foi 15 anos em que eles estiveram parados sem fazer absolutamente nada daquilo que Deus havia lhes prometido que eles fizessem. Então é nessa lição que nós vamos entender isso, entender o propósito de Deus de enviar os seus profetas para trazer despertamento para o povo, que o povo de fato estava vivendo uma ociosidade, o povo estava vivendo uma inércia muito grande, eles não estavam cumprindo o propósito de Deus. O nosso primeiro tópico, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Primeiro subtópico, Deus levantou 2 profetas. Primeiro levantou Ageu, nós temos aí Ageu capítulo 1, versículo 1, e depois levantou Zacarias. Nós temos o livro do profeta Zacarias, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6, a profecia que Deus dá a ele acerca de Zorobabel. Eles não estavam ali a chamado da liderança, então esses profetas são enviados lá
para Zorobabel, para levar uma mensagem de ânimo e encorajamento, porque imagina, 15 anos depois, eles não tiveram reação, eles não tiveram ânimo, e se passaram 15 anos, então o comodismo estacionou ali na vida deles, e eles não reagiram mais, não lutaram mais, o povo estava trabalhando nas suas casas, e mais nada, eles se esqueceram completamente do propósito. Então Deus envia, Deus levanta os profetas. Então os profetas Ageu e Zacarias não estavam ali convidados pela liderança de Israel, mas eles estavam ali enviados pelo próprio Deus, porque foi Deus que prometeu, foi Deus que levantou o povo e permitiu que eles estivessem ali e prometeu que eles iriam reconstruir os muros de Jerusalém, que eles iriam reconstruir o templo. Então Deus envia porque Deus ele é encarregado de trazer o despertamento. Foi, se não me engano, a segunda lição que nós falamos sobre o despertamento ser um milagre da parte de Deus. Então é Deus que gera o despertamento. Por isso Deus envia os profetas. Deus envia Ageu e Deus envia Zacarias para profetizar, para tirar o povo da inércia. Para Zorobabel, o líder político, Deus dá essa mensagem de encorajamento, porque depois de 15 anos ele já não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação. E até porque a mensagem que o profeta entrega para ele é uma mensagem de encorajamento e também uma mensagem para mostrar para ele onde estava o seu erro. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então ali Zacarias tem uma visão com um candelabro, com óleo, ele tem uma visão também com as oliveiras. Então essa visão que ele transmite a ele, quando Deus diz nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então esse candelabro que simboliza a obra de Deus, o óleo, o azeite ali simboliza o Espírito Santo fluindo para que aquela obra pudesse acontecer, para que o candelabro se mantesse aceso. Então a mensagem de Deus para Zorobabel é de encorajamento. A mensagem de Deus para ele é que ele venha não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Então as dificuldades que pareciam grandes para ele deveria simplesmente confiar em Deus, que inclusive o próprio Deus, no versículo 7 do capítulo 4 de Zacarias, fala assim: montes grandes, quem são vocês diante de Zorobabel? Então Deus está dizendo que ele estaria à frente, ele estaria dando o encorajamento necessário, a força necessária, ele estaria à frente daquela obra. Então ele manda essa mensagem de encorajamento para Zorobabel. Então, para Zorobabel, líder político, a mensagem é de encorajamento, para que ele confie somente no Senhor e o Senhor assim possa, e ele assim, Zorobabel assim possa reassumir a posição de liderança e retomar a reconstrução do templo. Deus garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabaria a construção. Está em Zacarias capítulo 4, versículo 9, que através das mãos de Zorobabel, essa reconstrução iria acontecer. A parte B, Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo. Deus enviou a mensagem de encorajamento para Zorobabel. Para Josué, a mensagem era de perdão e restauração. Na última lição nós falamos que ele estava com as vestes sujas. Então a mensagem de Deus para ele era de perdão e de restauração. Deus queria restaurar porque era necessário o perdão e era necessária a restauração. Então Deus disponibiliza para ele os meios pelo qual ele iria conseguir novamente liderar o povo espiritualmente. Estando novamente em comunhão com Deus, tendo o perdão, tendo a disponibilidade de estar na presença de Deus para assim conseguir liderar espiritualmente o povo. Imagina, é o que Jesus diz nos evangelhos, um cego guiando o outro cego e ambos caminhando para o abismo. Então, o líder precisava estar vivendo uma vida de proximidade, de alinhamento com Deus, de alinhamento com a vontade de Deus. Então, quando ele recebe essa mensagem de perdão e de restauração espiritual, então ele está agora apto novamente a liderar o povo. Se como líder político Zorobabel precisava de encorajamento para confiar no seu chamado, aqui o líder espiritual, tendo perdão e restauração da sua vida com Deus, ele tem restauração também e encorajamento para continuar liderando espiritualmente. Então ele recebe de Deus o perdão dos seus pecados. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas. Você pode conferir em Zacarias capítulo 3, versículo 4.
e também no versículo 5. Deus ordena que iria colocar sobre a cabeça dele uma mitra limpa. Então a mensagem para o sacerdote é uma mensagem de perdão e de restauração espiritual. Deus também fala para o povo, porque as partes dessa engrenagem, o líder político, o líder espiritual, mas também o povo fazia parte da reconstrução. Então o povo era necessário e o povo também precisava ser animado. Não somente a liderança, mas Deus traz uma mensagem para o povo. O profeta Ageu também deu uma mensagem para o povo, mostrou ao povo que os prejuízos materiais que eles haviam sofrido era consequência da omissão frente ao dever que eles tinham com a casa do Senhor. Você pode conferir em Ageu, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Ageu falou que o sofrimento deles é porque eles estavam indo em busca somente das suas questões materiais, das suas questões pessoais. Na última lição nós falamos que o povo deixou a reconstrução do templo, mas cada um estava focado na reconstrução da sua casa. Então eles reconstruíram as suas casas, eles se esforçaram para reconstruir as suas casas, mas não estavam preocupados em cumprir a ordem pelo qual eles estavam ali. Deus não impediria eles de forma nenhuma de reconstruir as suas casas, mas o objetivo prioritário deles ali era reconstruir o templo, era reconstruir os muros da cidade. Então, Ageu está dizendo para eles os prejuízos, mostrando que eles tiveram prejuízos posteriormente. Os prejuízos deles foram porque eles deixaram de priorizar o reino de Deus e estavam apenas investindo tempo somente naquilo que era peculiar da sua vida, somente nas suas particularidades, somente nos seus próprios sonhos e desejos. E quantas vezes nós não agimos assim? Jesus fala que nós não devemos preocupar com o que havemos de comer, com o que havemos de beber. No Sermão da Montanha ele fala sobre a solicitude sobre a nossa vida, que nós não devemos andar ansiosos, porque ele diz que quem anda ansioso é o ímpio, que anda preocupado com o que haver de comer, de beber e de vestir. O vosso Pai Celestial vos dará todas essas coisas. Mas eles deixaram o reino de Deus, deixaram de fazer a vontade de Deus para lutar pelos seus próprios bens e tiveram prejuízos. Então que essa lição possa ser aplicada na nossa vida, que nós não venhamos deixar aquilo que é material impedir de nós vivermos uma vida espiritual, que aquilo que os nossos esforços na nossa vida material, que os nossos esforços no nosso trabalho, no nosso estudo secular, na faculdade, na sua formação, o seu esforço em trabalhar, não venha impedir você de buscar a Deus, mas que você possa conciliar, administrar o seu tempo, administrar os seus recursos e conseguir trabalhar em prol dos seus recursos materiais, mas ter uma vida espiritual equilibrada, ter uma vida com Deus de intimidade e de proximidade. O povo teve prejuízo. Por quê? Porque eles não estavam fazendo aquilo que Deus determinou que eles fizessem. Então eu te pergunto, você está cumprindo o chamado de Deus para a sua vida? Aquilo pelo qual eles ficaram 15 anos sem fazer nada do que Deus chamou a eles. Quanto tempo tem que você não faz aquilo que Deus ordenou que você fizesse? De repente eu estou falando com você que parou de pregar, que parou de cantar, que parou de exercer liderança, que entregou de repente o seu ministério. Meu querido, o Espírito de Deus fala com você nesse exato momento. Deus está te chamando para dar continuidade ao trabalho que você não deveria ter abrido mão. Se levante, se coloque de pé. Deus quer renovar a sua vida e fortalecer o seu ânimo pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Assim como ele enviou aquele profeta, Deus está falando com você através dessa lição de escola bíblica dominical. Se desperte, se levante, porque Deus quer fazer prosperar o reino dele na sua vida. Graças a Deus. O profeta Ageu deu ao povo uma ordem estimulante. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado. Então, ele está dando uma ordem, um estímulo espiritual ao povo, para que o povo venha trabalhar para a glória de Deus. Olha só, sobe ao monte, traga a madeira, edifique a casa, e dela me alegrarei e serei glorificado. Então esse é o nosso objetivo, que o nosso trabalho, que o nosso esforço seja para glorificar o nome do Senhor. E quando nós falamos que o nosso trabalho seja para glorificar o nome do Senhor, deixa eu só abrir uma observação aqui básica. Porque muitas vezes nós pensamos que o nosso trabalho que glorifica a Deus é só o trabalho na igreja. Não. O seu trabalho na sua empresa, o seu trabalho onde você trabalha mesmo, o seu trabalho físico, você que trabalha no supermercado, você que trabalha em escritório, você que é empresário, microempresário, você que é dono de empresa, você que trabalha no transporte coletivo, onde quer que você trabalhe,
você glorifica a Deus com o seu trabalho. Como? Dando testemunho do reino de Deus. Porque Deus disse para Adão que ele deveria dominar e sujeitar a terra e administrar. Então, é uma forma de nós glorificarmos a Deus quando nós trabalhamos com o nosso melhor, com toda honestidade, fazendo para a glória do Senhor. Então, que você possa subir um monte, cortar a madeira e para que o nome do Senhor seja glorificado, assim como ele disse ao povo. Amém? Bom, o segundo subtópico, o resultado da mensagem. Então, os profetas Ageu e Zacarias falaram com Zorobabel, deram a mensagem de ânimo, falaram com Josué, o sumo sacerdote, deram a mensagem de ânimo, e falou também com o povo e deu a eles uma mensagem de ânimo, esclarecendo eles como eles deveriam agir. Agora, qual é o resultado da mensagem dos profetas? Porque a palavra de Deus, quando ela é enviada, o profeta Isaías diz que ela não volta para Deus vazia, ela produz um efeito. O poder de Deus se manifestou através da mensagem desses homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então, esse é o objetivo, que a mensagem de Deus possa nos renovar, nos avivar e nos trazer novamente de volta à ativa, de volta à obra. Nós não podemos parar. Então, Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Esdras, capítulo 5, versículo 2. E mais, os profetas ficaram com eles ajudando os líderes na direção do trabalho. Então, os profetas, além de ir lá entregar a mensagem, eles estavam colaborando com a reconstrução do templo. Por quê? Porque eles sabiam que eles eram parte do processo também. Muitas vezes, algumas pessoas só querem ser porta-voz da mensagem, mas eles só entregam a mensagem e não ajudam com mais nada. Não, os profetas eram homens de Deus. Eles profetizaram, mas eles também dedicaram tempo. Eles também doaram algo para ajudar na construção, porque ali era algo para o bem coletivo. E um profeta de Deus, um mensageiro de Deus, um homem ou mulher de Deus, ele não pensa somente em si próprio para que o seu ministério seja visto, mas tudo que ele faz é para a expansão e crescimento do reino de Deus. Eles entregaram a mensagem e não foram embora. Eles continuaram lá, ajudando também o povo na reconstrução do templo. Na primeira vez que eles começaram a reconstruir, os inimigos vieram e eles recuaram. Agora os inimigos aparecem e vai lá de novo. Os inimigos começam a questionar eles: quem foi que deu ordem para vocês reconstruir o templo? Quando os inimigos perguntou quem tinha dado ordem, eles responderam aquilo que eles deveriam ter respondido lá no início. Ciro nos deu ordem para reconstruir esse templo. Nós fomos enviados novamente para a terra de Israel para reconstruir o templo por ordem de Ciro. Então, eles não pararam a obra, eles simplesmente deram a resposta, disseram: não, quem nos mandou reconstruir foi Ciro. E aí o versículo 5 do capítulo 5 de Esdras diz que os olhos do Senhor estavam sobre o povo, e os inimigos não puderam impedir a obra. Irmãos, veja que quando nós nos engajamos a fazer a vontade de Deus, quando nós nos dedicamos, por mais que nós saibamos que a perseguição virá, por mais que você saiba que haverá resistência e oposição, se nós estamos na direção de Deus, assim como o povo estava, eles falaram, né? Nós estamos aqui reconstruindo porque Ciro deu ordem, mas o que impediu de fato os inimigos de atrapalhar e de avançar contra eles é porque os olhos do Senhor estavam sobre o povo. Enquanto os olhos do Senhor estiver sobre a nossa vida, nós teremos livramento, nós teremos proteção, nós teremos a ajuda de Deus. Então os olhos de Deus estavam ali contemplando os bons e os maus, e o povo de Deus que estava fazendo o bem em prol de Jerusalém, em prol do templo, ele estava guardando aquele povo, e por isso os inimigos não puderam atrapalhar. Então, enquanto nós estivermos fazendo a vontade de Deus, o inimigo não pode contra a nossa vida. Eu digo não pode contra, não pode segundo a permissão de Deus. Enquanto Deus estiver agindo ali, Deus estava trabalhando em prol do seu povo para livrá-lo. Então o povo, já que eles pediram, os judeus pediram para os inimigos consultar para ver se realmente ou não, né, os inimigos foram lá consultar com o rei Dario se de fato aquilo foi ordenado por Ciro. Então Dario mandou os escrivães verificar se o edito de Ciro de fato estava registrado. Eles foram lá, fizeram a verificação e encontraram os registros, né? Então Dario encontrou
que Ciro havia dado ordem para a reconstrução do templo, e assim o rei confirmou a permissão, e eles puderam reconstruir tranquilamente o templo. Olha só, eles perderam 15 anos, e depois de 15 anos, eles agora retomam a obra, dão a justificativa certa, se importam em fazer o trabalho porque foram animados pela palavra de Deus, pela profecia dos profetas Ageu e Zacarias. Que coisa extraordinária. Então eles agora recebem a ordem, está decretado, os inimigos não podiam fazer absolutamente nada, porque a autoridade, o rei Dario, disse que era fato, Ciro realmente havia os dado ordem para reconstruir, e eles agora poderiam dar continuidade ao trabalho do Senhor, ao trabalho da obra de Deus. O nosso terceiro tópico fala sobre o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da obra. Os profetas Ageu e Zacarias continuaram dando a sua cooperação. Mais uma vez aqui, eu deixo essa meditação. Os profetas, eles não queriam simplesmente aparecer. Eles foram lá, profetizaram e poderiam ter ido embora e dizer, eu já entreguei a mensagem, já fiz a minha parte. Não, eles ficaram ajudando na reconstrução e os profetas deram a sua contribuição até que a obra terminasse. Prosperando pela profecia do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa do Senhor e aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro, e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras capítulo 6, versículo 14, e no versículo 15. E acabou-se esta casa. Então os profetas permaneceram ajudando, continuaram dando apoio até o término da reconstrução, e o povo recebeu ali impulso espiritual. Através daquela palavra, eles que estavam há 15 anos inertes, foram impulsionados pela palavra de Deus, deram continuidade e foram até o fim, por uma palavra dada por Deus. Então, o que nós precisamos é da palavra do Senhor, para que nós possamos nos levantar e prosseguir avante para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A síntese do tópico 1. Os profetas Ageu e Zacarias são levantados pelo Senhor para incentivar e exortar o povo a retomar a reconstrução do templo. Então, essa é a síntese do tópico 1. O tópico de número 2, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou um grave problema da reconstrução. Então Deus usou, através do ministério profético, para mais uma vez falar com o povo. Porque como nós já falamos, havíamos dito na lição passada, eles não poderiam ter pausado a obra, por quê? Porque eles tinham todas as afirmações, confirmações. Se eles fossem reunir tudo aquilo que havia acontecido com eles, eles não tinham motivos nenhum para pausar a obra. A profecia de Jeremias 29:10 diz que após 70 anos eles deixariam a Babilônia. Quando chega o tempo dos 70 anos, Dario começa a governar no primeiro ano do seu governo, ele emite decreto e permite o retorno deles. Dá a eles recurso material, os utensílios sagrados vão retornar ao templo, eles voltam com o povo, os utensílios que Nabucodonosor havia retirado do templo e levado para o templo do seu Deus, ele devolve esses utensílios que Nabucodonosor havia dado. Então, se eles observassem todo esse contexto, eles iam entender, não, Deus está conosco, nós temos que continuar lutando. Mas eles simplesmente abriram mão. Então Deus já havia falado com eles de diversas formas, e agora, através de uma manifestação sobrenatural, que ele levanta o profeta, através do ministério profético, e envia Ageu e Zacarias para falar com o povo, para falar com os líderes e depois com o povo. Primeiro ele falou com as lideranças espiritual e política, e depois ele falou com o povo. Então nós vamos ver nesse tópico acerca dessas manifestações sobrenaturais de Deus para trazer um avivamento e uma manifestação mais poderosa de Deus para despertar o povo. O primeiro subtópico, manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Nós temos muitos exemplos no Antigo Testamento e nós vamos citar aqui apenas 2. Primeiro, o grande líder Moisés. Moisés, Deus levantou ele para libertar o povo da escravidão do Egito. E ele recebeu de Deus um preparo sobrenatural.
né, a própria chamada, a sarça ardente, Deus falando com ele através da sarça, ali já é uma manifestação sobrenatural. E Deus dá a Moisés as habilidades para essa manifestação sobrenatural. Tanto as manifestações sobrenaturais que Deus usou por intermédio de Moisés, a vara, transformando em cobra, e as próprias pragas do Egito, e outras manifestações, e as próprias manifestações sobrenaturais durante o caminho no deserto, água brotando da rocha, a nuvem de fogo, a coluna de fogo, a nuvem protegendo eles durante a noite. Então, todas essas manifestações sobrenaturais era uma autoridade espiritual de Deus para Moisés e para também trazer esse despertamento, provando ao povo de que Deus estava com Moisés e que ele iria ser o líder espiritual, que iria estar conduzindo o povo até a terra prometida. Então, Deus opera de uma forma sobrenatural através da vida de Moisés para manifestar a sua glória, para que o povo pudesse assim também entender e ter essa renovação, ter esse entendimento da vontade de Deus para a vida deles, tirando eles do Egito e levando eles para o caminho da terra prometida. O segundo exemplo é o exemplo de Elias. Elias, profeta, foi revestido de uma autoridade sobrenatural também, para ajudar Israel, que havia sido influenciado pela idolatria, por causa de suas lideranças políticas e principalmente pelo ímpio rei Acabe, que reinou nos dias de Elias. Nós temos aqui duas situações que você vê a manifestação de Deus de forma sobrenatural, porque há uma necessidade de uma manifestação sobrenatural, porque o povo estava vivendo em corrupção. Então, o povo que estava no Egito, que estava já há muito tempo vivendo naquela cultura, precisava dessa manifestação sobrenatural para que eles pudessem crer novamente, para que eles pudessem ter uma renovação do conhecimento deles acerca de Deus. O povo de Israel no tempo de Elias, que estava seguindo Acabe, que estavam se entregando à idolatria, quando Deus manifesta um poder sobrenatural através da vida de Elias, então é para que o povo viesse a reconhecer Deus novamente como Senhor e Deus de suas vidas, e abandonassem a idolatria. E aí nós vemos o ministério de Elias, né, mesmo sendo um curto período, mas de um poder extraordinário, a manifestação quando o profeta Elias fala, segundo a minha palavra, não vai mais chover aqui. E Deus simplesmente cerrou os céus e não houve chuva por 3 anos e meio. Depois, o profeta Elias tem um desafio com os profetas de Baal no Carmelo, onde ele clama a Deus, Deus derrama fogo e consome os profetas de Baal. Então nós vemos Deus usando de forma sobrenatural, mas tudo isso tinha um objetivo. Nessa ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar, só o Senhor é Deus. Elias ora, o fogo de Deus desce, consome o holocausto e consume os profetas de Baal, e o povo diz, só o Senhor é Deus. Então essa manifestação sobrenatural é para trazer esse despertamento, para que o povo possa mais uma vez sair da sua inércia, sair da sua cegueira, sair dos seus caminhos errôneos, dos seus caminhos pecaminosos e reconhecer a Deus como Senhor e Deus da sua vida. Então essa é a intenção dessas manifestações sobrenaturais. O segundo subtópico, manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito Santo foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Nós temos aí em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 6, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Os apóstolos, eles foram revestidos por estes dons. É o meio divino para a conversão de muitas almas. Então o Espírito Santo foi derramado na sua plenitude, trazendo os dons espirituais, e através dos dons espirituais que nós temos a manifestação do sobrenatural de Deus. Nós temos a manifestação desse poder do Espírito de Deus na nova aliança, no Novo Testamento. Então os dons de cura, dons de profecia, dons de milagres, dons de ciência, dons de sabedoria, o próprio revestimento, o dom do Espírito, né? O próprio revestimento, o batismo com o Espírito Santo, o falar em outras línguas.
Então essas manifestações são as manifestações no Novo Testamento, através dos dons espirituais, que manifestam o sobrenatural de Deus na nova aliança. O apóstolo Paulo, enriquecido com dons através do Espírito Santo de Deus, ele escreveu para Timóteo que ele não desprezasse o dom que havia na vida dele. Não despreze o dom que há em ti. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: despertes o dom que há em ti. Paulo ainda recomenda em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, procurai com zelo os melhores dons. E ele diz no versículo 14 de 1 Coríntios, no versículo 1, principalmente o de profetizar. Procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Por quê? Porque ele diz que quem profetiza produz edificação na igreja. Então o objetivo dos dons é trazer edificação, trazer despertamento. A Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. E aí nós vamos entender mais à frente na nossa lição essa questão aí da profecia e do ministério profético aqui no Novo Testamento, como é manifesto no nosso tempo, na aliança do Novo Testamento. Mas essa é a manifestação do sobrenatural de Deus na nova aliança, no Novo Testamento. É através dos dons espirituais. E há uma exortação bíblica para que nós venhamos buscar os dons espirituais. Hoje, uma observação que nós temos que fazer é que muitas vezes nós vemos muitas pessoas com o dom de falar em línguas, mas dificilmente nós vemos pessoas com o dom de interpretar. Então, quando Paulo fala aqui, procurai principalmente o dom de profetizar, porque a profecia edifica a igreja. Então, quando ele diz que aquele que busca o dom de interpretar, ele torna as línguas conhecidas e se torna semelhante à profecia, e a igreja é edificada. Então, por isso nós precisamos procurar com zelo. Busque os dons para que Deus, através dos dons, edifique a igreja e edifique a sua vida e o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. A síntese do subtópico 2, o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Então, o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Deus se manifesta para trazer uma renovação, um avivamento e um despertamento no meio do seu povo de forma sobrenatural. O nosso tópico de número 3 é o ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 4 diz que ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Assim como diversos dons e ministérios na Bíblia, né, no contexto espiritual, nós temos um chamado de Deus. Nós recebemos um chamado para ser usado conforme aquilo que for útil. E então, o primeiro subtópico nosso é o profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Então veja só, no Antigo Testamento, o profeta ele era a única conexão entre o povo e Deus. Então o profeta ele transmitia a mensagem de Deus para o povo. Então quando o povo queria ter uma orientação da parte de Deus, quando o povo queria ter uma resposta de Deus, ele iria procurar o profeta. Então você vê todo o Antigo Testamento, as pessoas indo de encontro até o profeta para receber uma orientação e para receber uma palavra da parte de Deus, porque ele era o porta-voz do Senhor na terra, ele transmitia a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Nós temos aqui 4 exemplos, A, B, C e D, do profeta do Antigo Testamento. Nesses 4 exemplos, primeiro letra A, em Ezequiel capítulo 20, versículo 2, nós temos os anciãos que vieram a Ezequiel para consultar o Senhor por eles, para que Ezequiel lhes respondesse. Mas Ezequiel não respondeu e deu o motivo que ele não iria responder. Por causa das suas abominações, eles não receberiam resposta. Então veja, hoje quando uma pessoa ora e ela está em pecado, ela dificilmente irá receber uma resposta de Deus de forma positiva, a menos que Deus envie para ela a resposta, assim como usou Ezequiel para dizer para aqueles homens, para aqueles anciãos, que eles não iam receber resposta de Deus por causa das suas abominações. Então eles deveriam entender que eles precisariam se arrepender. Então muitas pessoas
que hoje oram e não conseguem receber nenhuma resposta de Deus, precisam entender qual é a situação da sua vida. Mas ali naquele contexto, nós estamos mostrando que os profetas eram procurados para questões espirituais e para questões materiais. Eles procuram Ezequiel, Ezequiel não lhes responde, por quê? Por causa das suas abominações. Mas o objetivo principal é saber que eles procuravam um profeta para obter uma resposta. Letra B, 1 Samuel capítulo 9, versículos 6 e 7, Samuel foi consultado por Saul acerca das jumentas do seu pai que ele havia perdido. Uma passagem bastante conhecida. Saul vai até Samuel para procurar a ele para que ele possa lhe dar uma direção, porque ele havia perdido as jumentas do seu pai. Então ele procura o profeta por uma questão comum, por uma questão natural, apesar que existia um algo de Deus ali, mas ele estava buscando um profeta, por algo comum. Letra C. Em 1 Reis, capítulo 14, versículo 2 e 3, está registrado que há uma consulta sobre um doente, se ele seria curado, se ele levantaria ou não. E o profeta respondeu da parte de Deus o que iria acontecer. Então, no último exemplo, na letra D, mostra Moisés transmitir aos anciãos o que Deus lhe falava. Então, todos esses exemplos nos mostram aqui de forma bem rápida e bem resumida que os profetas eram a conexão entre o povo e Deus. Então, quando eles precisavam ouvir algo de Deus, eles precisavam procurar os profetas para receber a orientação de Deus. E Deus, quando queria falar algo ao povo, levantava o profeta. E o profeta chegava e dizia diante do povo: assim diz o Senhor. Então, essa era a função ministerial do profeta no Antigo Testamento, a dispensação do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o profeta ele era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Quando o povo precisava de uma orientação de Deus, procurava o profeta. O que não deve acontecer na nova aliança. Você sair de um lado para o outro procurando um profeta. E nós vamos ver o porquê aqui no segundo subtópico. O profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. E aconteceu em Atos capítulo 2, 17. O Espírito Santo derramou, Pedro falando ali da confirmação da profecia do profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, ao derramar o Espírito, Deus capacita com os dons. Língua estranha, profecia, milagres, cura, a fé. Então, ele distribui dons conforme está registrado em 1 Coríntios 12. Então, aqui a gente vai fazer uma divisão. Ministério profético e dom de profecia. Alguém tem o dom de profecia, não significa que ele é profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Então nós temos lá no Antigo Testamento os profetas que eram como homens mediadores, então eles tinham o ministério de profeta. As pessoas procuravam ele para receber uma orientação de Deus. Agora, o ministério profético e o ministério de profeta e o dom de profecia. Então, uma pessoa hoje que tenha o dom de profecia não pode ser chamada diretamente de profeta, porque ela tem o dom de profecia. O ministério profético. O ministério profético é exercido através de um ministro dado por Deus à igreja. O profeta é um pregador especial, isso no nosso tempo. Ele é um pregador especial com mensagem especial. Sua mensagem apela à consciência da pessoa em relação a Deus, a si própria, o pecado e a santidade. Então, assim como o profeta, no ministério profético no Antigo Testamento, exortava o povo, trazia uma mensagem, quando Deus queria falar, trazia uma mensagem de Deus ao povo para colocar o povo novamente no caminho, o ministério profético hoje é dado para aqueles que são pregadores da palavra de Deus, que transmite a mensagem da palavra de Deus. Ministério profético. Ministério profético. Então Deus deu na igreja, porque o molde de profeta do Antigo Testamento, no ministério de forma como mediador, não existe mais. Nós temos ministério profético que Deus dá a um ministro na igreja, e esse ministro é aquele que vai trazer a consciência do povo, através da pregação da palavra, vai fazer com que eles venham a ser convencidos pelo Espírito Santo, através da mensagem que o próprio Espírito dá ao homem que é dotado do ministério profético, do pregador, do pastor, do líder,
Então ele vai apelar à consciência do povo, para que o povo retorne à santidade, retorne ao caminho da retidão, se volte para a vontade de Deus. Então ele vai exercer ministério profético. O dom de profecia é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo concedida a uma pessoa para transmitir a mensagem divina. Então quem tem dom de profecia, ele recebe uma capacitação sobrenatural de Deus para transmitir através do Espírito Santo uma mensagem divina, uma mensagem específica da parte de Deus. No ministério profético, nós temos aqui uma diferença. No ministério profético, Deus usa principalmente a mente do profeta, através da mensagem que ele vai entregar para o povo. No dom de profecia, Deus usa principalmente a boca. Então veja só a diferença. No ministério profético, Deus usa a mente do pregador, do ministro. No dom de profecia, Deus usa a boca. A pessoa está num culto, Deus usa a vida dela para, através do dom de profecia, ela transmitir uma mensagem de modo sobrenatural. Aí naquele momento ele entrega uma profecia. O ministério profético é um ministro que está no culto pregando e ensinando, e Deus usa a mente dele através do dom de ciência, do dom da palavra de sabedoria, para transmitir a mensagem profética de Deus para a igreja. Então essas são diferenças que nós precisamos compreender para que a gente não venha cometer equívocos, mas nós precisamos fazer essa separação para que fique bem claro, para que nós não venhamos cometer alguns erros, como nós vamos falar aqui no final. Então existe aí uma diferença do ministério de profeta que exercia no Antigo Testamento para o ministério profético, que é o que nós temos no Novo Testamento. No Antigo Testamento, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam-lhe a resposta de Deus. Por quê? Porque eles não tinham. Hoje nós temos a Bíblia formada, nós temos a palavra de Deus escrita, inspirada. A Bíblia foi inspirada pelos profetas, pelos que escreveram, pelos apóstolos. Então nós temos hoje a Escritura. E naquele período, principalmente dos profetas, ainda não havia Escritura. Então eles foram inspirados para falar, porque era a única forma do povo ter contato com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Então eles eram como que mediadores. Mas a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Lucas capítulo 16, versículo 16. No pacto da nova aliança, temos Jesus como único mediador. Então, se no Antigo Testamento o profeta era o mediador entre Deus e o homem, agora nós temos na nova aliança Jesus como mediador, nosso mediador, entre Deus e o homem. Então, o ministério de profeta nos modos do Antigo Testamento já não tem validade para os nossos dias. Então é importante notar que no Novo Testamento não há nenhum exemplo de alguém consultando um profeta, indo como nos modos do Antigo Testamento, consultá-lo para receber a orientação de Deus. No Novo Testamento, o véu se rasgou de alto a baixo. Então nós temos o livre acesso até Deus. Jesus é o nosso mediador. Então se você quer resposta de Deus, dobre o seu joelho e ore. Se você quer resposta de Deus, abra sua Bíblia e comece a ler. Então você vai receber orientação de Deus, você vai receber direção de Deus. Mas aí, o que é que algumas pessoas têm feito? Têm desconsiderado esse novo pacto. Nós temos a referência de 1 Timóteo 2,5, Jesus é o único mediador. E no novo pacto nós temos esse acesso a Deus por Jesus Cristo, por meio dele, através de Cristo, através de Jesus nós temos acesso a Deus. Mas no Novo Testamento hoje, algumas pessoas têm cometido esse erro doutrinário, que uma pessoa tem dom de profecia e aí as pessoas vão procurá-lo para receber orientação, para receber direção. Já viu pessoas procurar? Eu vou procurar uma pessoa ali, ele tem um dom de profecia e eu quero que ele ore por mim e me revele se o meu casamento é de Deus, se essa pessoa que eu estou em relacionamento, se vai ser um casamento de Deus. Eu quero que ele me revele porque eu recebi uma proposta de emprego e eu quero que ele me revele se é da vontade de Deus. Eu estou querendo comprar uma casa e eu preciso que essa pessoa ore por mim e profetize se é de Deus ou não. Esse tipo de orientação não é mais válido para o Novo Testamento. Se você quer saber se o seu relacionamento é de Deus ou não, olha a vida da pessoa que você está vivendo. É uma pessoa de Deus? É uma pessoa cristã? É uma pessoa que tem uma vida? Você ama essa pessoa? Você já conversou com a pessoa se você quer de fato viver até que a morte o separe com essa pessoa? Então você precisa agir. Um problema é que às vezes a gente quer terceirizar as nossas responsabilidades e depois colocar a culpa em Deus. Falar assim, eu consultei o profeta e o profeta aprovou e agora está tudo arruinado. Então nós precisamos fazer essa análise e discernir.
nesse exato momento, as nossas questões pessoais, nós não temos que procurar um profeta para receber orientação. Você tem a Bíblia e você tem livre acesso a Deus através da oração, através do véu que foi rasgado. Jesus abriu o acesso, abriu o Santo dos Santos. Nós podemos, na nossa casa, fechando a porta, dobrando nosso joelho, e nós temos acesso direto ao trono de Deus. Você não precisa de outro mediador, você não precisa de um profeta para intermediar entre você e Deus. Jesus já faz isso por você. Nesse caso, o profeta que está transmitindo essa mensagem, ou quem está procurando esse tipo de mensagem para ter um interlocutor, um mediador, ele está falando sozinho, porque Deus não está mandando ele falar, e quem está recebendo a palavra, a profecia, está recebendo algo que não vem de Deus. Jeremias capítulo 23, 21. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. É fundamental que nós venhamos ensinar a igreja acerca desse uso correto dos dons, inclusive o dom de profecia, para que os excessos não gerem esse tipo de problema, para que as pessoas se apeguem demasiadamente ao dom da profecia, pensando que o ministério de profeta ainda é válido para os dias de hoje, para que as pessoas vão lá consultar os profetas. Não, os profetas passaram e nós temos hoje o ministério profético, que é uma manifestação de Deus através de um ministro da igreja, e temos também o dom de profecia, e que você possa buscar a direção de Deus através da palavra, através de uma vida contínua de oração. Síntese do tópico 3, os profetas exercem uma função ministerial determinada pelo Todo-Poderoso. Então, os profetas do Antigo Testamento exerceram uma função determinada pelo Todo-Poderoso. Mudou a aliança de Antigo Testamento para o Novo Testamento, nós temos agora outra função, ministério profético e dom de profecia. Tá bom? Então, que Deus possa ter falado ao seu coração, que essa lição possa ter sido bênção para a sua vida. E mais uma vez, se essa lição foi bênção para a sua vida, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, e eu ficarei muito grato se você também deixar um comentário. Por gentileza, deixe um comentário, dá um feedback, fala como tem sido as aulas para você, e compartilhe com as pessoas na sua rede social, no Facebook, nos seus grupos de WhatsApp, e eu ficarei muito grato e estou orando pela sua vida. Estou clamando a Deus nas minhas orações para que Ele te abençoe e essas aulas possam ser bênção na sua vida. Mais uma vez, sou grato a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e Deus abençoe a sua família. Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus Cristo.